um pouco aí sobre as vacinas, ou as vacinas disponíveis. E claro que, de uma maneira geral, a gente gostaria que a gente tivesse muito mais respostas do que perguntas, mas certamente a gente tem muito mais perguntas do que resposta com relação à vacinação para a Covid. Algumas delas já mais bem estabelecidas, outras ainda por se mostrar o que vai ser desses resultados. E aqui, nesse instante, a gente está se limitando basicamente a olhar um olhar técnico sobre as vacinas disponíveis em si. A gente vai falar muito em passão, quase nada, na verdade, sobre o plano mesmo de vacinação, né? A gente vai contar um pouquinho das vacinas, as dúvidas relacionadas à aplicação ou à imunização, algumas desses pontos. Lembrando que vai ter um treinamento específico, né, para os vacinadores. Vai ter um vacina da rede frios, de doses, de onde aplicar, de como aplicar. E a gente não vai entrar aqui nesse perguntas e respostas, nesse primeiro momento de conversa com vocês, nesse tema. A gente vai basicamente falar sobre como são os tempos, enfim, as dúvidas que geralmente a gente conseguiu reunir, que já surgiram nesses dias, ou que podem surgir em dias futuros e que são importantes dentro da prática clínica para informação para os pacientes, informação para os profissionais, para eles saberem estarem mais, digamos assim, familiarizados com as vacinas, mais seguros com elas, e para a gente ter um pouco mais de conhecimento e tentar dar um passo e uma linha que todo mundo possa estar no mesmo patamar para poder conversar sobre elas. Né? Bom, pessoal, como eu comentei no comecinho e já aproveitando que o pessoal está chegando, é isso, né? O objetivo desse momento, ele não é a gente conseguir falar tudo sobre vacinas, a gente dá um tópico específico delas de algumas perguntas e algumas respostas e tentar esclarecer eventualmente alguma que possa acontecer, que o pessoal pode ir mandando pelo chat. Então, basicamente é isso, né? Capacitar os profissionais de saúde da rede, da atenção do município de Florianópolis sobre a vacinação contra a Covid. Pessoal, enfim, não tem como não colocar um pouco do contexto que a gente está falando de toda essa vacinação, né? Se a gente for pensar, a gente virou o ano e não tinha vacina aprovada no Brasil, né? E agora a gente está praticamente vencendo a terceira, quarta semana de que as vacinas foram aprovadas no Brasil e foi iniciado o que eu costumo chamar o início de algumas vacinações, né? Eu tenho particularmente um olhar de que a gente não, de fato, começou uma campanha de vacina, porque para ter campanha de vacina a gente tem que ter, de fato, vacinas, o que é, na verdade, talvez entre os insumos mais desejados e mais, enfim, né, com ansiedade para que existam no mundo, né? A produção mundial, e não tem como a gente não dizer, ela está praticamente toda comprada, definida, para onde vai, para quem vai conseguir fazer. Então é triste dizer, mas de alguma maneira a gente, como Brasil, como nação, está pegando a xepa dessa feira que é a produção de vacinas mundiais. A gente vem recebendo, obviamente, vacinas desde então, desde essas semanas, mas são vacinas que têm vindo pingadas, né? Elas vêm de pouquinho, por alguma produção que aconteceu, alguma outra situação que rolou. Está andando, não é uma situação de fato que está parada, mas ela está muito aquém do que a gente poderia, digamos assim, como capacidade de aplicação no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil tem a capacidade, né, de aplicar cerca de 10 milhões de doses por dia. E a gente não faz nem cerca de 150 mil doses por dia no Brasil, um pouco mais, 200 mil doses por dia. Então, realmente, hoje, o insumo faz toda a diferença no que a gente está fazendo nessa primeira campanha mundial de vacina que não tem vacina suficiente para que a gente possa fazer a todas as pessoas que precisam. Que, de fato, a gente vem vendo as priorizações, a priorização da priorização, e cada dia isso gera, com certeza, ansiedade, angústia, porque a gente sabe dos benefícios que a vacina pode trazer, a gente vai discutir um pouco mais isso, mas, no final das contas, elas não estão vindo na quantidade necessária. Então, vem de pouquinho, vai acontecer, por isso que é muito importante, independente da vacinação, ainda a gente ter as medidas de prevenção, as medidas não farmacológicas. Um pouco do contexto, né, para a gente ter uma ideia disso tudo, acho que nas perguntas e nas respostas a gente vai explicar um pouco melhor, elas vão se elucidando, mas acho que era importante esse ponto inicial.
eu volto a dizer, todo mundo tem o direito, né? É muito difícil você ter que definir quem que vai antes ou quem vai depois. Com as vacinas que a gente tem hoje, a gente tem que dizer não para 98% das pessoas que precisam, merecem, deveriam estar sendo vacinadas. Então é muito mais não do que sim. Mas, felizmente, a gente tem conseguido avançar um pouquinho com o que tem acontecido e espera-se, a gente de verdade acredita que esse seja um dos caminhos que possa fazer com que a gente tenha, enfim, um pouco mais de circulação, de enfrentamento real contra essa pandemia que mudou uma era. Próximo. Bom, pessoal, acho que isso todo mundo sabe, a gente fala, repete, a mídia coloca para todo mundo e a gente também estuda, enfim, os dados. A grande maioria das pessoas que têm Covid, né, não são pessoas que vão, de fato, ficar gravemente doentes. Apesar da gente saber que, mesmo em casos leves, a gente vem observando cada vez mais a tal da síndrome pós-Covid, né, e uma necessidade, eventualmente, de fazer cuidados que não são diretamente relacionados à infecção pela Covid, mas que são sequelas que são a partir dela. Ela é, a Covid, a maior pandemia da história recente da humanidade. Acho que a gente nunca teve um problema tão grande nos últimos 100 anos. É o pior problema de saúde pública dos últimos 100 anos. Pública, né, em saúde, em economia, em uma série de aspectos da vida das pessoas. E, obviamente, o objetivo da vacinação, muito mais do que o ganho individual de cada um, porque, afinal de contas, ela reduz um pouco o nosso risco, é reduzir a mortalidade da doença. É porque a gente volte naquela coisa que a gente sempre coloca, né? Não sobrecarregar o sistema, não fazer com que ele, enfim, entre em colapso. No final das contas, é de alguma maneira tentar fazer com que a vacinação faça com que as síndromes respiratórias agudas graves tornem-se dentro de um canal endêmico menor, mais baixo, né? Que a gente não esteja nesse patamar tão alto que ocupa tantos os leitos, o sistema de saúde, todas essas necessidades. Próximo. Bom, vou passar aqui um pouquinho a bola para a Fernanda para a gente fazer o jogral aí para não se cansar. Então, aqui a gente já vai começar mais ou menos tudo que está sendo discutido nesse webinar. A gente fez um manual, que é mais ou menos um manual de perguntas e respostas para que depois todos os profissionais de saúde consigam realmente orientar os pacientes, os usuários, diante das dúvidas que vão surgir. Esse é o grande objetivo do manual. Então, vocês vão perceber que a linguagem que a gente utilizou foi uma linguagem realmente que já é direcionada para que a gente possa conversar com qualquer pessoa a respeito disso. Então, a gente vai ter que começar explicando o que realmente são as vacinas, porque desde o que são as vacinas até para que elas servem, são informações importantes, né? Então, um dos jeitos que a gente achou de explicar o que era a vacina para a população em si é realmente colocar que é a parte de um agente infeccioso que vai ensinar o nosso organismo a se defender quando realmente a substância, o patógeno verdadeiro, o motivo da doença entrar em contato com o corpo. Então, quando o ataque de verdade acontecer, essa defesa que já estava ali sendo estimulada pela vacina vai ser reativada por meio da memória do sistema imunológico e realmente vai fazer com que o quadro geral, ainda que se gere a doença, seja um quadro mais leve, um quadro que não gere internação, um quadro que não gere mortalidade. Próximo. Quais são as vacinas que a gente recebeu no momento, né? As vacinas que a gente tem no Brasil autorizadas emergencialmente, as vacinas que a gente tem, inclusive, doses em Florianópolis, são a vacina Sinovac, que tem uma transferência de tecnologia para o Butantan, ou seja, ela vai começar a ser produzida no Butantan, e a vacina da AstraZeneca Oxford, que tem uma transferência para a Fiocruz. As duas vacinas estão vindo nesse momento, a Sinovac Butantan veio na primeira leva e a AstraZeneca veio pingadinho depois em vários outros momentos e continua chegando para a gente. A gente vai explicar mais a fundo depois cada uma delas, mas é bastante importante a gente orientar para a população que não é possível escolher qual vacina eles vão tomar. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que saber qual vacina que eles tomaram, porque como as vacinas têm diferenças, desde agendamento de doses, efeitos adversos e formas, inclusive, de acompanhamento depois, é importante que a pessoa saiba qual a vacina ela tomou, apesar dela não poder escolher qual vacina ela vai tomar. Próximo. Aqui colocando um pouquinho sobre a Sinovac Butantan, né? A vacina da Sinovac Butantan ela é uma vacina com um vírus inativado e pela bula ela vai ser uma vacina que poderia ser realizada em 2 doses com um intervalo entre as doses de 2 a 4 semanas.
Em Florianópolis, na nota técnica aqui, foi definido o intervalo de 3 semanas, 21 dias. Na nota técnica também tem a possibilidade de aplicação, tanto no Rossstetter, na região de Rossstetter, ventroglútea, quanto no deltoide. Foi uma decisão, o uso da técnica do Rossstetter, exatamente porque como um dos principais efeitos da vacinação é a dor no local da aplicação, como ele é um músculo um pouco maior, que tem uma maior capacidade de absorção, os efeitos locais são menores. Então, por isso que a gente fez essa alteração, inclusive, na perspectiva de nota técnica. A eficácia e a segurança da vacina Sinovac Butantan é uma eficácia comprovada, e, inclusive, a imunidade é adquirida 28 dias após a segunda dose, segundo os estudos que a gente tem até o momento. Ela tem uma proteção bastante relevante, principalmente contra a forma grave da doença e reduzindo as internações. Os principais eventos adversos pós-vacinação que a gente encontra são realmente a dor no local da aplicação, uma fadiga, às vezes uma febre leve, que pode durar até 3 dias, mais ou menos, e cefaleia, também foi bastante relatada. Próximo. Quanto à AstraZeneca, que é a que tem transferência que é a vacina da Oxford, como os pacientes conhecem, que tem transferência de tecnologia para a Fiocruz, ela é uma vacina um pouquinho diferente. Ela é uma vacina que contém um vetor viral. Então, tem um pedacinho do coronavírus que fica dentro de um adenovírus, que é o vírus que realmente não é infectante para o humano, mas que vai carrear esse pedacinho do coronavírus para realmente desenvolver a defesa. A posologia, segundo a bula, pode ser realizada de 4 a 12 semanas. Em Florianópolis e no Brasil, foi definido pela nota do Ministério da Saúde, nesse caso, que a vacinação vai ser realizada no maior intervalo, que é um intervalo de 12 semanas. A aplicação vai ser a aplicação, assim como a outra da Sinovac Butantan, de maneira geral, em região de Rossstetter ou em região de deltoide. A eficácia e a segurança dela também são comprovadas, e a imunidade é assim como da Sinovac Butantan, é uma imunidade que é adquirida 28 dias após a segunda dose. Os eventos adversos esperados são mais ou menos os mesmos das duas, com a diferença que da AstraZeneca Oxford, eles estão melhores relatados em alguns casos, principalmente o de dor no local da aplicação, que é um evento bastante pronunciado. O estudo geral mostrou que 6 a cada 10 pessoas podem sim ter dor no local da aplicação, e 4 em cada 10 pessoas podem desenvolver alguma febrícula ou até mesmo dor de cabeça. Então, são eventos adversos esperados. Tem uma pergunta ali no chat, se mesmo os eventos adversos devem ser notificados. Todos os eventos adversos devem sim ser notificados, especialmente porque a gente está numa fase de farmacovigilância da vacina. Ela foi uma vacina aprovada de maneira emergencial e a gente tem que seguir fazendo o reporte de todos os eventos adversos que a gente perceber. Tanto os relatados já na pesquisa, quanto eventos que possam não estar relatados em bula nesse momento. Próximo. Nesse momento é importante que todo mundo saiba que, apesar da gente ter iniciado a fase 1 teve que ser subdividida, porque a quantidade de dose enviada pelo governo federal não foi suficiente, e que é possível acompanhar essas subdivisões que ocorrem, até porque elas são, como o Felipe explicou, né, a vacina está vindo bem pingado, assim, então a gente recebe 2.000 doses numa determinada semana, 1.500 na outra, 3.000 na outra, como está vindo muito pingado, dá para acompanhar em qual subfase da vacinação a gente está através do covidômetro. A gente tenta atualizar à medida em que a gente recebe automaticamente ali no covidômetro. No final do covidômetro, é só correr para baixo na tela, a gente consegue ver lá embaixo em qual fase a gente está. Além disso, no próprio covidômetro, na parte superior esquerda, tem o vacinômetro, que é onde a gente pode conferir quantas vacinas já foram aplicadas e quantas vacinas de cada tipo já foram aplicadas. Tanto quanto na primeira dose, quanto da segunda dose, quando a gente tiver pessoas já vacinadas da segunda dose. Próximo. Aqui só para explicar mais ou menos para vocês quais são as fases iniciais, mas vou passar bem rapidinho. Na fase 1, a gente teria mais ou menos ali quase 45 mil pessoas estimadas, é nessa fase que a gente está ainda, né? E essa fase engloba desde trabalhadores de saúde, que é uma lista longa, especificada, que vocês podem conferir quem enquadra nela dentro da nota técnica, idosos todos maiores que 75 anos, todos os idosos maiores que 60 anos internados em instituição de longa permanência, e pessoas com deficiência institucionalizadas também, maiores de 18 anos. Pode passar, Rô? Na fase 2, a gente vai evoluir para vacinar as pessoas entre 60 e 74 anos, independente de comorbidades, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Pode passar?
E na fase 3, que é uma das maiores fases, assim, que provavelmente para o sistema de saúde a gente vai ter que lidar com brevidade, né? São realmente as pessoas com comorbidades, que já são incluídas em outras vacinas e que para essa vacina específica foram os grupos de risco de acometimento do Covid, né? Síndrome de Down, diabetes, hipertensão, DPOC, asma grave, doença renal ou hepática crônica, doença cardiovascular ou cerebrovascular. As especificações do que se enquadra em doença cardiovascular e cerebrovascular também estão descritas na nota bem direitinho. Pessoas vivendo com HIV, câncer, anemia falciforme, transplante de órgãos sólidos e medula, e pessoas com IMC maior que 35. Pode passar. Na fase 4, fica mais ou menos o grupo que é para manutenção de atividades consideradas também prioritárias. A gente fala o tempo todo que nosso intuito é que todo mundo seja vacinado. Então, esse é o primeiro plano, as primeiras fases de um plano inicial, né? Então, nessa fase 4, são as pessoas consideradas dos outros grupos de serviços essenciais. E aí, aqui nessa fase, vão entrar os trabalhadores de educação, trabalhadores de segurança, população privada de liberdade, pessoas que trabalham com população privada de liberdade, caminhoneiro, trabalhadores dos transportes e todo o resto. Pode passar? Vou passar para o Rô para ele dar continuidade agora. Bom, pessoal, então, na FAQ, vocês também vão encontrar algumas informações sobre o que avaliar antes da vacinação e o que avaliar após a vacinação. Então, bom, entre as questões que a gente tem que avaliar antes, que são as perguntas que no momento da vacinação devem ser feitas nessa anamnese inicial, a primeira pergunta é se é uma mulher, se ela está grávida ou pretende engravidar, no sentido de ter um planejamento atual, de estar tentando engravidar. Então, o que a gente sabe hoje? Que, como o Felipe já comentou, né, pouco se sabe ainda de todas as possibilidades aí envolvidas na aplicação da vacina, mas a gente sabe que até o momento não se avaliou adequadamente, né, a questão do uso da vacina em mulheres grávidas, mas também se sabe que não é uma contraindicação absoluta. E a gente já tem algumas posições oficiais de algumas sociedades e entidades científicas, como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a OMS e o Ministério, que vão recomendar a vacinação a partir do segundo trimestre. Então, não é uma contraindicação absoluta e a recomendação fica a partir do segundo trimestre de preferência. Qualquer coisa dá para discutir também no grupo com a gente, para ver a possibilidade de fazer até antes, mas eu acho que é uma questão que já está colocada aí pelas entidades científicas a partir do segundo trimestre. Outra pergunta é avaliar se a pessoa faz uso de anticoagulantes, né? Nesse caso, a gente deve administrar a vacina o mais longe possível da última dose do medicamento e ter um cuidado na hora após a aplicação, de pressionar mais tempo o algodão, pelo menos observando ali a pessoa por uns 15 minutos após a injeção. E outra avaliação é em relação se a pessoa teve febre ou está em alguma fase aguda, uma suspeita de Covid, né? Ou mesmo um diagnóstico de Covid. Nesse caso, se orienta a refazer a vacina 4 semanas após o início dos sintomas ou após a data do diagnóstico pelo PCR. Então, a ideia é que não se vacine pessoas que estejam com a doença aguda ou suspeita da doença Covid aguda. Então, essas são as principais perguntas antes. Também se pergunta a questão da pessoa ter feito alguma vacina recente, então, por exemplo, ela fez febre amarela, ou ela fez a tríplice viral, né, que teve uma certa moda aí com o lançamento daquele estudo que ainda não foi concluído, né? Então, ela tem que fazer a distância entre as vacinas de pelo menos 14 dias, né? Alguém pergunta de um termo, né, de vacinação para gestante. A princípio, a gente não vai ter nenhum termo, né, mais uma orientação que a gente vai dar para essa gestante a partir do segundo trimestre. Bom, oi? E também não para quem está amamentando, exatamente. Outra questão, participou de algum estudo que avalia desfecho relacionado ao Covid, né, da vacina? Então, nesse caso, que pode acontecer, né, a gente não teve, a princípio, uma população estudada em Florianópolis, mas a gente recebe pessoas de outros lugares que podem estar se mudando e estão fazendo parte de algum estudo. Nesse caso, é interessante que a pessoa procure os pesquisadores de estudo para que a gente possa, de alguma forma, então, não prejudicar o estudo, estudo sendo feito, né, aquela pessoa que está participando do estudo. E perguntar se tem alguma alergia a alguma vacina, né, para poder identificar se a pessoa refere ter alergia a vacinas, tentar identificar com ela se ela conhece qual é o recipiente que ela tem
alergia, né? Nesse caso, se ela tem alergia a algum desses recipientes citados aí, ela tem uma contraindicação à vacina, né? Nem todo mundo sabe, muitas vezes, essa questão, mas é interessante, primeira pergunta, para começar essa investigação, é se ela já teve alergia a alguma vacina, que tipo de alergia foi também, né? Que às vezes as pessoas podem confundir uma reação vasovagal como uma alergia. Então é bom ter uma investigação um pouquinho melhor disso, né? Para saber o que realmente aconteceu. Além disso, se a pessoa tem silicone no local da aplicação, né? A ideia é que daí se aplique no deltoide ou também é possível aplicar no vasto lateral, se dúvidas discutir. E se apresentou alguma vez alguma crise vasovagal, alguma sensação de desmaio ou de ter desmaiado após a aplicação da vacina, se recomenda daí que a gente, sabendo disso, se observe essa pessoa por 15 minutos após a aplicação e saber, né, que pode acontecer isso não relacionado ao recipiente ou à vacina em si, mas devido à dor e nervosismo, né, da aplicação da vacina. Após a vacinação, o que orientar então? Após a vacinação, como a gente já comentou, né, a pessoa que faz uso de anticoagulante, tem algum problema conhecido de coagulação, ela deve pressionar o algodão no local da aplicação por mais tempo, observar por uns 15 minutos. Da mesma forma, como a gente já comentou, a pessoa que já teve síndrome vasovagal, algum desmaio, após nervosismo, dor ou injeção, observar ela por 15 minutos. É importante informar qual a vacina foi aplicada, a data da próxima dose, no caso, como a Fernanda já comentou, né? A gente optou, né, dentro da nossa nota técnica, a vacina Sinovac Butantan 21 dias e a AstraZeneca Fiocruz 12 semanas. Registrar na caderneta de vacinação que a pessoa tenha ali, né, claro, no CELP também, né, mas é importante entregar algum tipo de comprovante. Tem alguns, os distritos, a gerência de atenção primária fez, inclusive, um modelo desse comprovante. Algumas pessoas usam aquela própria caderneta de vacinação impressa naquele papel mais rígido, né, é uma possibilidade, ou também a possibilidade de imprimir via CELC o registro da vacina, né, e garantir, então, que ela saiba a data da próxima dose e tenha isso registrado. Também é importante alertar sobre os efeitos adversos mais comuns, como também já foi comentado, a dor no local da aplicação é um dos mais comuns, e a importância de não aplicar compressas quentes ou frias no local, ou qualquer tipo de calor ou frio local, pois isso pode influenciar na absorção da vacina. E se a questão é tratar a dor e o desconforto, se pode optar por um analgésico comum, dipirona, paracetamol, de preferência da pessoa, né? Se tiver qualquer outro sintoma, entrar em contato com a equipe, né, pelo WhatsApp, de preferência. Orientar que fazer a vacina não exclui ela de manter as medidas de higiene das mãos, uso de máscara e distanciamento social, e que a questão da doação de sangue, há uma orientação de que a pessoa que queira doar sangue, se ela fez a vacina da Sinovac Butantan, espere pelo menos 2 dias, da AstraZeneca Fiocruz, 7 dias, né? Agora eu vou passar para as FAQs, que são as várias perguntas frequentes aí que podem surgir. O Felipe vai continuar e depois a gente vai se intercalando, eu e a Fernanda. Se vocês tiverem dúvidas, podem usar o chat ali, que a gente vai responder na medida do possível. Então, pessoal, a ideia do FAQ é bem nisso, né? A ideia é da gente poder trazer perguntas que podem ser muito frequentes e a gente tentar ter algumas respostinhas alinhadas. Então, a primeira dessas, acho que sempre surge, é que pessoas que já tomaram a vacina, né, vacinados, ainda podem pegar Covid? De fato, sim, né? A vacina, ela previne, e o objetivo dela é prevenção das formas graves das doenças e as internações, mas ainda é possível desenvolver alguma forma leve, oligossintomática, se a pessoa, de fato, pegar. Como a gente sabe, a gente vai falar, as vacinas não são 100%, ela reduz o risco, então tem sim chance da pessoa que pega Covid, que a pessoa vacinada pegue Covid de volta. Próximo. Vacinados podem transmitir Covid? Essa já é uma pergunta um pouco mais difícil. Talvez, né? Os estudos ainda não conseguiram avaliar essa questão, se as pessoas vacinadas de fato deixam de transmitir. Certamente isso está em avaliação nesse momento, mas os estudos que comprovaram, digamos assim, a segurança e eficácia da vacina não se debruçaram sobre esses dados ainda.
Então, por isso que mesmo após a vacinação, ainda é importante, a gente vai bater várias vezes nessa questão, manter as medidas de prevenção, usar máscara, higienização frequente das mãos e evitar aglomeração. É muito, muito provável que ela também evite transmissão, né? Que ela não tenha uma atuação apenas na redução da morbimortalidade. Mas até então a gente não tem essa pergunta pronta, digamos assim, consolidada, com uma resposta fácil. Próximo. A vacina diminui a necessidade de uso de máscara? Bom, já batemos nessa tecla, mas as pessoas perguntam, né? Então, nesse primeiro momento, não. Até que a gente consiga essa imunidade coletiva, essa imunidade de rebanho, ainda é fundamental que a gente utilize máscara, faça as medidas de distanciamento, higienização, evitar aglomerações. A vacina ela tem a capacidade de reduzir o risco que a pessoa tem. Então, se ela tem alto risco, vai diminuir o risco dela, talvez, ali em 50%, 60%, 70% de chance. Mas, não necessariamente, ela vai criar e tornar a pessoa um super-herói, que ela não vai pegar mais a Covid. Então, há sim um risco, então é por isso que é preciso usar máscara. Próximo. E quando que vai ser possível, né, de fato, a gente reduzir as medidas de isolamento? Então, ninguém tem muito claro isso, mas a ideia é que, muito provavelmente, quando a gente atingir essa imunidade de rebanho, essa imunidade coletiva, que se mais ou menos postula que seja entre 60% e 80% da população, aí sim a gente vai conseguir ter clareza que vai poder, de fato, a gente reduzir as medidas de isolamento, as medidas não farmacológicas de enfrentamento da Covid. Próximo. E a vacina é 100% eficaz? Não, né? Nenhuma vacina é 100% eficaz. É engraçado pensar que a gente, de uma maneira geral, nunca pensa na eficácia das outras vacinas que a gente toma, mas essa sim, de fato, não é 100% eficaz. A gente viu aí as questões das publicações, que a Coronavac em torno ali de 50%, a AstraZeneca em torno de 70%, mas o principal objetivo da vacinação é o que eu comentei há pouquinho, né? Atingir essa imunidade de rebanho. Ela tem um sentido muito mais coletivo do que individual. Isso é uma coisa que também é interessante sempre colocar quando tem essa pergunta da eficácia, é muito mais do campo da responsabilidade coletiva do que, de fato, uma grande proteção ou que a pessoa vai receber. Afinal de contas, ela só reduz, em parte, o risco da pessoa. Se ela mantém ainda um risco alto, a chance dela pegar coronavírus ainda permanece alta. Próximo. Bom, a resposta é imediata, né? Claro que não, a gente já viu que pelo menos a gente tem que esperar cerca de 4 semanas após o término do esquema vacinal, ou seja, então, da segunda dose, para, de fato, a gente considerar a pessoa imunizada, o que os estudos colocaram no resultado de eficácia. Próximo. Tem uma? Não, não apareceu para mim. Já foi? Já foi. Bom, a vacina é gratuita, isso não me parece óbvio, né? Apesar da gente ter algumas limitações aí que têm ocorrido no sentido da distribuição, ela é de fato gratuita, ela é incorporada no Programa Nacional de Imunização e estarão disponíveis no SUS. E o paciente pode perguntar, né? E eu posso comprar a vacina se eu quiser receber antes? Não, né? Até o presente momento não foi liberada a compra privada das vacinas no Brasil e todas as doses são disponíveis pelo SUS. Como as vacinas são insumos atualmente escassos no cenário mundial, como eu comentei há pouco, né? A compra privada de vacinas tiraria a vacina das pessoas que mais necessitam, mas não poderiam pagar. Isso é uma falsa argumentação, né, das clínicas privadas, que de algum momento elas poderiam complementar, no final das contas, a vacinação. Como eu comentei, o nosso problema não é capacidade de vacinar, mas sim o insumo para vacinar as questões. Então, se fosse possível comprar, felizmente a gente conseguiu barrar de alguma maneira isso no Brasil, né? Não aqui, essa compra pelo sistema privado, ele tiraria de pessoas que mais necessitam nesse instante, como profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades, outras situações. Próximo. Já vamos responder essa, Daniela. Quem já teve Covid precisa se vacinar? Sim, né?
A proposta atualmente é que a pessoa que já teve Covid tome também a vacina, né? A reinfecção, apesar de rara, já foi relatada e é possível que a vacina reduza a chance de reinfecção e evolução para as formas graves. Então, de fato, se a pessoa perguntar, sim, tem indicação de vacinação. A gente já vai falar sobre imunidade. Próximo. E a vacina é segura? Bom, ela é segura, né, gente? Como a gente está comentando, a gente está agora numa fase 4 da vacina, mas todas as fases de desenvolvimento da vacina sempre é olhado e visto se a segurança dela, em todas as fases a segurança da vacina é avaliada. Então, elas passaram por esses testes de segurança, os eventos adversos, em geral, são leves e os riscos e sintomas é muito superado pelos benefícios da vacinação, já que reduz, aí, como a gente comentou, a mortalidade. Próximo. E aí a gente comentou um pouquinho, né, mas é uma pergunta frequente. Há risco de vacina para gestante? A gente já comentou no chat, o Ronaldo comentou, e esse é um tema que muitas vezes gera muita dúvida. Então a gente tem que tentar ser claro, e às vezes é um pouco difícil de colocar isso para todos os pacientes. Mas os estudos que validaram as vacinas tiveram muito poucas participantes gestantes. É quase que um acaso que aconteceu dentro dos sintomas, né? Então, as vacinas, entretanto, as vacinas disponíveis são feitas de uma tecnologia, de uma forma, né? Vírus inativado, que já é uma forma clássica, ou mesmo o vetor viral, que é um adenovírus com um pedacinho de DNA, são, enfim, fisiopatologicamente inviáveis de não serem seguras, né? Elas são teoricamente seguras e os modelos que a gente já fez disso já provaram em outras vacinas que elas são seguras para gestantes. Então, a recomendação é que a decisão sobre o benefício da vacinação seja individualizada. Certamente, algumas entidades internacionais, né, alguns órgãos, guidelines internacionais, têm recomendado para gestantes. Se, eventualmente, a gestante está numa situação de grande risco, é óbvio que ela tem indicação dessa vacinação, porque isso vai proteger ela. Mas não, por exemplo, uma gestante está lá afastada, está em casa, com uma reduzida circulação, poxa, de repente dá para a gente pensar ou pode compartilhar com ela a decisão de não fazer. Entretanto, elas são seguras e até o momento a gente não teve nenhuma contraindicação para vacinação também de gestantes. Próximo. Posso tomar os 2 tipos de vacina para Covid-19? Bom, existem 2 questões aí, né? Não existe, os estudos não avaliaram a pessoa tomar as 2 vacinas, tanto a Coronavac 2 doses, nem a AstraZeneca as 2 doses, e muito menos tomar uma dose de uma e completar o esquema com outro. Então, de alguma maneira, a orientação para o paciente é que não, que ele siga o plano, digamos assim, de vacinação. Para a Coronavac, 2 doses com intervalo de 3 semanas, para a AstraZeneca Oxford, 2 doses com intervalo de 12 semanas. Não tem, a princípio, nenhum benefício, né, que a gente, pelo menos nenhum estudo avaliou isso ainda, se tem um benefício de tomar as 2, se isso me confere mais imunidade. Isso aí está um pouco no ar, é um campo ainda que tem pouca também plausibilidade. A gente fazer as 2 vacinas para dar certo. Próximo. Bom, faço uso de drogas imunossupressoras ou tenho doenças que baixam a minha imunidade, por exemplo, uma pessoa vivendo com HIV. Ou fiz transplante, posso tomar vacina? Sim, as vacinas podem ser dadas com segurança nesses casos. Inclusive, esses casos são prioridades na vacinação. Eles estão para a fase 3, né, das pessoas com comorbidades. Inclusive, esse é o grupo de pessoas que talvez se beneficie, dentre as comorbidades todas, né, mas se beneficie bastante da vacinação. Então, o modelo que se tem dessas vacinas de vírus inativado ou de vetor viral não tem nenhum problema de pessoas imunossuprimidas tomarem. Bem diferente, por exemplo, quando a gente está falando da vacina da febre amarela, que daí é vírus vivo atenuado. E aí sim existe o vírus ali presente, não completamente inativado. Aí essa não. Mas as vacinas para coronavírus, pode tomar. Próximo. Tem uma doença crônica, preciso comprovar para ser vacinado prioritariamente?
Sim, gente, a gente vai ter que, em algum momento, trazer essa declaração, né? Você tem que apresentar um atestado assinado pelo seu médico, com seu nome, com o CID, de preferência indicando a pessoa para ter essa vacinação. Infelizmente, ela vai ter que estar enquadrada dentro de alguns daquelas situações, daquelas comorbidades, para que a pessoa possa ser vacinada. Senão ela vai ficar para uma outra fase. Próximo. A vacinação interfere na amamentação? Posso vacinar amamentando? Então, a gente já fez um pedaço dessa pergunta um pouco antes, mas não há contraindicação em realizar a vacinação e manter a amamentação. Muito pelo contrário, né? A gente deve estimular a amamentação, é possível que a gente transfira anticorpos para o bebê, então tem toda uma fisiopatologia de maior proteção eventual, que, enfim, teórica ainda nesse momento, para que os bebezinhos, enfim, sejam protegidos pela presença de anticorpos ou até mesmo a imunidade produzida pela mãe em outras citoquinas, outras situações. Próximo. Tem história de anafilaxia. Posso tomar a vacina? Geralmente sim, né? A gente tem essas lendas, esses mitos relacionados à anafilaxia. Então, de uma maneira geral, você tendo esse histórico, não tem por que essas vacinas terem alguma questão que possa precipitar uma reação anafilática. Agora, como colocado já antes, tem que avaliar se a anafilaxia é algum desses componentes que a gente deu as dicas aí, né? Hidróxido de alumínio, hidróxido com fosfato de sódio, dihidrogenofosato de sódio, cloreto de sódio, enfim, esses casos. Aí sim a gente contraindica se tem isso formalmente. Próximo. Acho que voltando naquela, se eu tenho alergia do ovo, eu posso tomar vacina? Pode tomar vacina, não tem nada a ver, né? Então, acho que é um pouco dessas perguntas que aparecem e basicamente tem que ser especificamente a esses diluentes, essas situações que de fato podem provocar. Se a pessoa já teve uma anafilaxia, uma reação alérgica grave a essa situação. A imunidade da vacina é duradoura? Essa também é uma das perguntas que a ciência vem fazendo tem tentado responder, né? A gente não tem praticamente um ano de doença, né? Então a gente tem poucas respostas para dizer se a própria doença causa, digamos assim, promove uma imunidade duradoura e se a vacina também promove uma imunidade duradoura. Então a gente não sabe com certeza. Há a possibilidade de ocorrer novas mutações virais, a gente está vendo algumas dessas sendo relatadas, né, que são os VOX, que são as variantes de preocupação, mas estima-se que pode ser que aconteça, né, que a vacina seja no estilo das vacinas para H1N1, que a gente talvez tenha que tomar elas todo ano. Ninguém sabe muito bem essa situação. Então, isso é um ponto em que ainda a gente fica no ar, não tem como informar, as pessoas vão querer saber, mas infelizmente a gente não tem dados que possam de fato dizer. As vacinas, como colocado, ainda continuam em segmento, as pessoas ainda estão em acompanhamento das fases anteriores, especialmente da fase 3, e aí provavelmente a gente vai ter respostas mais claras nos próximos meses sobre essa questão da durabilidade da imunidade que a vacina provoca. Próximo. Posso ficar sem beber antes ou depois de tomar a vacina? Acho que, pessoal, cuidados, né, com essa questão dos excessos mesmo, né? Então, ingerir álcool excessivamente pode atrapalhar a resposta imune e é desaconselhado que a gente, nas semanas que antecede ou sucede a vacinação, a ingestão excessiva de álcool. Próximo. Posso contrair Covid por tomar a vacina? Eu acho que essa cai no campo um pouco quase do anedótico. Não existe nenhuma possibilidade de eu pegar Covid pela vacina. A vacina não tem o SARS-CoV-2, né? Isso é sempre bom e importante dizer. Ou ela tem ele completamente inativado, no caso da Coronavac, ou ela é um vetor viral de um pedaço do vírus, né? Um vetor viral com um pedaço do vírus. Então, não existe essa chance, né? As vacinas utilizam vírus inativados e, portanto, não causam a doença ou são vetores virais que também não têm o SARS-CoV-2 lá dentro, então não tem como ela pegar Covid por conta da vacina. Assim como a gente não pega gripe pela H1N1, vacina da H1N1, como assim a gente não pega hepatite B pela
vacina da hepatite B. São ou pedaços ou situações em que não tem nenhuma possibilidade de pegar Covid assim. Próximo. Como posso comprovar se estou imune após a vacina? Infelizmente, a gente não tem como fazer isso, né? A imunidade não necessariamente está relacionada com o aumento dos anticorpos, né? Do IgG, do IgM, dessas situações, especialmente dos testes disponíveis atualmente, né? As avaliações de imunogenicidade e construção da imune da vacina, elas são muito mais do campo das pesquisas, muito mais do campo das avaliações em termos de estudos. Então, não tem sentido recomendar fazer algum teste antes, depois da vacinação, para ver se de fato eu estou imune depois de tomar a vacina. Então, basicamente, toma a vacina dentro dos prazos corretos e 4 semanas depois a pessoa é considerada imune, lembrando que ela não é 100% eficaz. Próximo. Perdi a data prevista para aplicar a segunda dose. O que eu devo fazer? Eu acho que teve uma pergunta no chat mais ou menos nesse movimento, eu acho que a Daniela mandou. Então, a ideia é que a pessoa tome o mais breve possível, né? Desde que não tenha alguma das situações que contraindique, que, por exemplo, é ter febre nas últimas 24 horas ou ter suspeito ou confirmação de Covid nas últimas 4 semanas. Isso é justamente para não confundir os efeitos adversos com a investigação desse caso que você está tendo, de febre ou, eventualmente, da Covid. Então, é muito provável, né, as vacinas foram avaliadas, digamos assim, com esses intervalos, e é por isso que a gente recomenda dentro desses intervalos, mas é pouco, né, é muito provável que também construa uma resposta imunológica, mesmo que você atrase a vacina, mesmo que você não tome exatamente nas datas previstas. Uma dose da vacina já constrói certa imunidade, né? Então, não teria por que também pensar que se atrasar, ela jogaria fora por completo todo o esquema vacinal que você está fazendo. Se a gente pega de outros modelos que existem, outros modelos mostram que a gente tem até um intervalo considerável para isso, mas como eu disse, né, pessoal, muito menos respostas do que a gente gostaria de ter. Próximo. Fiz a primeira dose da vacina, mas peguei Covid no intervalo entre as doses. O que devo fazer? Essa pergunta entrou porque aconteceu, né, nessas semanas. Então, a ideia é completar a segunda dose da vacina após 4 semanas do início dos sintomas, ou se a pessoa era sintomática e fez um PCR, a partir de 4 semanas depois desse PCR positivo, mesmo que atrase o prazo máximo da vacinação. Então, mesmo se rolar entre os intervalos a infecção pela Covid, pelo SARS-CoV-2, a pessoa deve terminar o seu prazo, desde que tenha essas regrinhas de não fazer antes de 4 semanas. Próximo. Acho que era isso. Tem uma pergunta que no final todo mundo brinca, né? Vou falar pergunta porque é meio brincadeira, mas eventualmente pode acontecer, se a vacina coloca um chip chinês, né, na gente, né? Brincando um pouco com vocês, né, gente? É absurdo essa colocação. Acho que não precisa nem entrar no faca. A gente não quis colocar ela, porque de fato ia tirar toda a credibilidade da técnica da questão aqui. Um trabalho aí elaborado a várias mãos e várias pessoas aqui se dedicaram para fazer rápido essa resposta, diagramado, bonitinho, para tentar rolar. Sobre a proteção da Oxford 20 dias depois da primeira dose. Como que está isso? Posso falar, Rô? Tentar responder a Juliana ali. Bom, Juliana, de fato, né, o que a gente teve acesso aos estudos, né, mostraram que os estudos de eficácia, de fato, mostraram para a gente qual que é o resultado depois do esquema completo, do esquema vacinal realizado. É claro que os modelos mostram, de alguma maneira, que doses iniciais faz algum tipo de imunidade temporária, mas aí não é uma coisa que a gente pode... A questão que eu trago para você, o que é confiar, né? Confiar em quê? Que existe alguma certa construção imunológica? É possível que sim, é provável, inclusive, que sim, mas com certeza não com o esquema completo, não atingindo o total completo. Eu gosto sempre de levar, né? Tem sempre essa pergunta que é trazida, de alguma maneira ela está dentro dessa. Se a doença não leva imunidade, como que a vacina pode proteger de alguma maneira, né? A doença leva provavelmente uma imunidade temporária, que vai variar de indivíduo para cada indivíduo.
A vacina ela tenta simular a infecção para o sistema imunológico e ensinar didaticamente como ele se proteger, mas sem causar essa doença. Então, a grande importância da vacinação é muito mais do que do campo individual, é ela ser feita na grande maioria das pessoas para criar uma imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho, cortando assim a transmissão descontrolada da Covid. Então, eu sei que a gente vem construindo, todo mundo quer e merece receber a sua vacina, mas ela no campo individual tem um pouco impacto, não tem grande impacto. O grande impacto em termos de saúde pública é quando a gente vacina muitas pessoas, um grande número de pessoas, e aí sim a gente consegue começar a pensar a controlar o coronavírus. Mas antes disso, ela tem uma relação pequena, assim, de fato, de proteção. Assim, ela protege, ela diminui, digamos assim, em 50%, 70% o teu risco próprio. Mas se o teu risco é alto, você se expõe muito, você vai para muitos lugares em que potencialmente você pode se infectar, a vacina, provavelmente, você ainda vai ter um risco tão grande ou maior de alguém que não tomou vacina, mas está fazendo isolamento, está fazendo as medidas de proteção. Então, eu brinco assim e digo, se o teu risco está em 30% e você toma vacina, ele cai para 15%. Mas se você é uma pessoa que está ali se cuidando, usando EPI, fazendo as coisas direitinho, tomando os cuidados, não se aglomerando, provavelmente o teu risco não é nem 1%. Então, aquela pessoa que tomou vacina e tem 15% de risco, você que nem tomou vai ter 1% de risco. Então, ela não é milagrosa, né? Ela não é essa panaceia toda, ela só tem sentido quando a gente vacinar um grande número de pessoas e aí sim a gente reduzir a transmissão e os efeitos deletérios das internações e da mortalidade de uma maneira geral para o sistema de saúde. Tem mais alguma? Eu acho que, na verdade, Pode falar. A outra pergunta que surgiu ali, a gente já respondeu, que é a questão do intervalo entre as vacinas, né? Depois que a pessoa fizer a vacina, quanto tempo depois a gente pode fazer? Que é realmente a questão dos 14 dias. E a outra pergunta, na realidade, foi uma pergunta que a gente explicou no início, que não era o foco do webinar nesse momento, né? Que era falar do tipo, qual que é a hierarquização da vacina nesse momento, e que está disponível realmente no Covidômetro, que podem acompanhar no Covidômetro, que à medida em que que as doses forem chegando para a gente, que outros grupos forem sendo vacinados, a gente vai atualizando por ali. Ali perguntaram o número do celular do Gestão da Clínica, né? A Fernanda colocou, é o 3239-1539. E dúvidas, gente, desde o começo a gente está usando os grupos de apoio. A gente tem 2 grupos de apoio Covid-19 que vocês podem entrar. Tem, inclusive, pelo PAC Covid, tem como entrar no grupo. Eu vou também passar aqui o endereço certinho de como entrar no grupo, que eu agora não tenho, não lembro, mas eu vou passar. Que ali, basicamente, a gente tem tirado todas as dúvidas desde o começo da pandemia. Então, podem acessar. O celular da Gestão da Clínica é mais para a gente, vocês terem anotado o número, para as informações que a gente vai passando chegarem até os celulares das equipes. Basicamente, essa seria a orientação, né? Que mais, pessoal? De dúvidas? Alguma outra questão, Fernanda? Felipe? Eu acredito que é isso, né, Rô? Eu gosto sempre de esclarecer, né? Hoje não era o foco da ideia a gente falar sobre o plano, as fases. A ideia é que, mais do que tudo, é que a gente tem poucas informações, né, com relação às chegadas, um cronograma de doses do Estado, do Ministério, mas certamente vem pingando. Então, durante as próximas semanas, os profissionais de saúde estão nas primeiras fases e assim que chegadas as doses suficientes, as fases vão avançando que estão lá, né? O CAPS, ele cai num ponto que é meio mesclado, assim como as policlínicas. Então, é muito provável que a gente avance assim que as doses tenham chegado com um pouquinho mais de velocidade. Então, eu não tenho uma data, ninguém tem essa data, acho que ninguém consegue ter essa data, mas certamente isso está dentro das pautas, está muita gente pensando em como avançar de uma maneira mais rápida entre os profissionais, idosos e todas as pessoas que merecem receber. Lembrando, gente, continuar se cuidando, a vacina não resolve todos os problemas, ela não vai resolver mesmo depois de tomar a vacina, né? Então, no campo individual, ela só vai ter sentido, então a gente tem que torcer para que essas vacinas cheguem logo para a gente vacinar muita gente e aí sim a gente começar a ter proteção real.